Todos acharam 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3 ao 11. E depois eu vou compartilhar outros versículos aqui também. Amém? A palavra diz assim, versículo 3. No primeiro mês, no primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Fala, ele reabriu as portas e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Fala comigo, retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhes as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Versículo 9. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois agora, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, e o servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Olha que extraordinário isso. O tema da minha palavra é a restauração atrai a presença. Amém? Eu sei que a pastora Dani orou, mas eu queria que nós orássemos, que você fizesse a sua oração diante dessa palavra. De tudo que aconteceu, os louvores, extraordinário aqui, adoração. Mas que você possa orar a Deus algo que você precisasse orar hoje. Que você queria entregar a Deus nesse momento. Então que nós possamos fechar os nossos olhos para essa palavra que será ministrada. Para isso essa palavra que nós acabamos de ler. Que essa palavra ela entre em nosso coração e possa dividir a nossa alma e o nosso espírito, ou seja, as nossas vontades e aquilo que a vontade que Deus tem para nós, amém? Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, por Tua palavra, por Tua misericórdia, por Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor conduza esse culto a uma liturgia, a uma programação, nos preparamos para isso, mas é o Senhor que tem poder, autoridade sobre este lugar e sobre nossas vidas. Leva cativo os nossos pensamentos, nossos medos, nossas frustrações, nossas angústias, do qual nós possamos cultuar ao Senhor, em liberdade, em espírito e em verdade. Que nós possamos cultuar ao Senhor, Pai, com sentimento de gratidão, e que nós possamos despertar, como disse o louvor, ei meu coração, que nós possamos entender que há um chamado para cada um de nós nessa noite, através dessa palavra, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que for descrito, tudo aquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações. Pai, entregamos a nossa vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que rege as nossas vidas. O Senhor tem total liberdade e poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podemos aplaudir a Jesus? Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, amém? Ficou só sem um tempinho ali, Gui? O tempo, por favor, só para, senão eu vou embora aqui no, amém? O tema da palavra é restauração atrai a presença, porque nós estamos nessa série de mensagens, porque nós estamos entendendo e vemos a necessidade da presença de Deus nas nossas vidas. E é interessante que o texto aqui, o rei Ezequias, um rei jovem, 25 anos, e que reinou por 25 anos Jerusalém, um rei muito jovem, que se depara com a estrutura do templo, onde os levitas, os sacerdotes ministravam ao povo, estava abandonado, e
ele encontra nele essa necessidade de restauração. Fala, eu preciso encontrar o poder de Deus, mas para isso eu preciso restaurar algumas coisas em minha vida. Então é interessante isso, porque o rei Ezequias traz uma reforma ao templo devido à negligência do rei anterior a ele, do qual não se importava mais com o templo, com a adoração a Deus, com os sacrifícios, com os louvores, e ele deixou de queimar incenso a Deus. Olha que interessante isso. Ele tem um discernimento aqui, do qual ele encontra, se depara com uma situação. Olha, nós temos a estrutura, nós temos castelo, nós temos exército, nós temos um povo, eu tenho toda a estrutura necessária para o meu reinado, mas falta algo, falta Deus. E muitas das vezes nos encontramos assim, porque nós temos a nossa estrutura, nós temos nossas capacidades, mas nós temos que tomar o cuidado para não ter mais a presença de Deus. Como os reis antepassados dele, do rei Ezequias, viraram as costas para Deus, dispensaram os utensílios do Senhor, tratavam a obra de Deus de qualquer forma. Os sacerdotes não estavam mais ministrando, ou seja, imolando os animais, fazendo os sacrifícios. Os levitas não tocavam mais, não faziam orações, não faziam as suas canções ao Senhor. Estava tudo desalinhado. E o rei Ezequias se depara com isso. E ele ainda instrui ao povo, fala, olha, é por isso que nós estamos penando, por isso que as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos pais foram levados como escravos, porque viraram as costas para o Senhor. Então com isso o povo virou-se idólatra, e assim virando as costas para Deus, dispensando os utensílios do Senhor. O rei Ezequias, ele lidera essa restauração, motivado pela necessidade de voltar à presença de Deus. Esse aqui é um ponto crucial para nós, que nós precisamos restaurar algumas coisas em nossas vidas, para que nós possamos ter a presença de Deus em nossas vidas, para que nós não venhamos viver sem Deus. Autonomia é totalmente diferente de independência. Autonomia é fundamental. Por exemplo, você pega uma criança, você ensina ela a lavar a louça, ela vai ter autonomia, ela vai pegar o banquinho, vai subir na pia, ela vai alcançar, ela tem uma autonomia para ela pegar e lavar a louça. Daqui a pouco ela tem uma autonomia para comer sozinha. Mas ela é independente do pai e da mãe? Não é. Ela não é totalmente independente. Ela tem uma certa autonomia em algumas coisas. Assim é a nossa vida também em Deus. Assim também é a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa vida na igreja. Nós podemos ter autonomia porque nós temos uma capacidade que Deus nos deu e nos ensinou, e nós vamos crescendo. Mas só que o perigo que nós corremos é que com a nossa autocapacidade nós nos tornarmos independentes de Deus, de fazer as coisas sem Deus estar no meio, sem a presença de Deus. Então o rei Ezequias, ele viu essa necessidade de restaurar o templo, de voltar à essência para a adoração a Deus. Por isso que ele primeiro chama os sacerdotes, reúne os sacerdotes e os levitas. Ou seja, é aqueles que fazem, que chamam a presença de Deus, e os adoradores, aqueles que organizavam o templo. Então isso é importante. Esse texto nos inspira a analisar como está a nossa vida com Deus, como estão as nossas orações, como estão os nossos serviços para Deus. Nossa vida é uma adoração a Deus? Essas são perguntas que nos cabem hoje. Essas são perguntas que nós devemos analisar, como nós estamos vivendo, como nós estamos fazendo as coisas. É no automático? Por que eu venho para o culto? Para que eu venho para a igreja? É para que as pessoas me vejam? É para ter aparência? Como que está o meu relacionamento com o Senhor? Será que tudo que eu estou fazendo, eu estou pregando, Deus está no meio, Deus está aqui, Deus está no meu coração? Vocês estão entendendo? Será que tudo que eu estou fazendo, Deus está no meio? Essa é a questão. Nós precisamos nos avaliar, irmão. Então são perguntas que nos cabem a hoje, nesse dia. Pois há coisas para restaurar que nós possamos nos levantar e restaurar. Se há coisas que precisam ser restauradas na sua vida, que você possa ter essa disposição, esse empenho para mudar e restaurar, mudar de rota, se converter, fazer a conversão, voltar ao destino, voltar ao caminho de tudo aquilo que Deus fez. Porque o processo que nós passamos, nós podemos estar virando as costas para Deus, dispensando os utensílios do Senhor, de tudo aquilo que Deus nos fez. Para mim, a maior coisa que nós temos é a salvação, irmãos, que eu entendo.
a maior graça que nós recebemos é a salvação de Cristo Jesus. As outras coisas são acrescentadas. A maior alegria que nós devemos ter é entender que o nosso nome está escrito no livro da vida. De entender que nós somos dependentes de Deus. A pastora estava aqui falando das circunstâncias que aconteceram lá em casa também. Energia que está irregular, lá deu um problema em tudo. Um fogão que não está funcionando, nós liga a lâmpada, a torneira liga. Está tudo fora do lugar, uma bagunça. A gente põe um carregador na tomada, a internet cai. É uma loucura, uma bagunça. E eu fui ministrado nisso, porque tive problema com o carro, quebrou o para-brisa, quebrou a questão do amortecedor. Tudo em 2 semanas, um caos. E aí eu fui ministrado nisso. Nessa questão assim, porque eu tinha conversado com a Jéssica, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, meu celular quebrou, dela quebrou a tela, né? Não dá ainda para utilizar, e a gente começou a rir, ela começou a rir. Se fosse outro tempo eu estava murmurando, eu estava reclamando, uns tempos atrás eu estava reclamando, eu estava nervoso, eu estava perdido, reclamando. E aí eu falei para eu tinha conversado com o Daniel, acho que foi na quarta-feira, ou no final de semana que eu estava lá com ele, eu falei assim, Daniel, como nós somos testados naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ministramos, e nós temos que sustentar aquilo que nós falamos, porque quando eu ministrei sobre Asaf estava a caminho do templo, para adoração, para servir a Deus, mas no meio daquele caminho, ele olhou para o mundo, olhou para a prosperidade dos homens, e aquilo começou a corromper o coração dele. E eu ministrei à igreja dizendo assim, nós temos que tomar cuidado com isso, com aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos dos outros, aquilo que nós olhamos, que os outros têm, o jardim das outras famílias são mais verdes do que o nosso. Nós não podemos murmurar. E aí vem 2 semanas cheio de problema. E aí Deus ministrou no meu coração assim, aonde você construiu a sua casa? É sobre a areia ou sobre a rocha? Porque o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. As chuvas fortes, os ventos fortes, vêm para os justos e para o injusto. A questão é onde nós estamos construindo a nossa casa. Essa é a questão. E eu falei, a minha casa está sendo construída no Senhor. Então isso não vai me abalar. Vai vir os tempos ruins, os tempos difíceis, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. E Deus, eu tenho que confiar em Deus, que Deus vai prover todas as coisas. E Deus já está provendo. A Jéssica falou para mim assim, amor, a bagunça está grande, é porque a bênção vai ser maior que vai chegar no nosso meio. Eu falei, em nome de Jesus, filho, que eu já não estou aguentando. Graças a Deus o chuveiro ainda está funcionando, senão estava terrível hoje aqui. Gratidão, Deus. Sabe por quê? Porque precisamos entender isso, sabe? Então, pastor, como eu posso começar a restauração? Primeiro, abrindo a porta. O versículo 3, ela diz, presta essa Bíblia para mim, pastora, por favor. Obrigado. Olha só que interessante. Opa, desceu aqui. Então, como eu posso começar essa restauração da minha vida com Deus para atrair a presença de Deus? Primeiro, está no versículo 3, olha que interessante isso. No primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é reconstruir as portas. Ou seja, a porta ela aponta para o acesso a algum lugar. E a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi consertar o acesso ao templo. Então nós como igreja precisamos identificar as brechas de nossas vidas e restaurar essas brechas. E restaurar a porta de acesso, porque porta ela aponta para um acesso. A pergunta é, o que é que tem acessado a sua vida? Quais são as brechas da sua vida que tem pessoas, sentimentos que têm acessado o seu coração? O que tem acessado a sua vida? O que tem mexido com os seus sentimentos? É a falta de dinheiro? É a incredulidade? É o medo? O que tem acessado a sua vida? São as coisas que nós precisamos. Ele identificou, falou, poxa, a porta está aberta, a porta está quebrada, eu preciso restaurar esse acesso. Então o que é que eu estou deixando ter acesso a mim? São dúvidas, medo, preguiça, incredulidade. Analise aí, o que está acontecendo com você? O que está acessando a sua vida?
O que está entrando na sua vida? O que você está permitindo entrar na sua vida? Ou seja, como nós, irmãos, podemos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, se o meu e o seu coração estiver bagunçado? Como podemos atrair a presença de Deus se aqui dentro há uma bagunça? Porque quando ele abre a porta, ele vê dentro do templo e ele enxerga a bagunça que está acontecendo tudo lá dentro. Cadê os utensílios? Tem um monte de ídolos aqui dentro agora. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos tomar cuidado com os nossos ídolos, irmãos. Nós estamos levantando outros altares a não ser o altar do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos restaurar é a porta. E nós corremos o risco de muitas coisas ter acesso a nós, menos a palavra de Deus. As palavras contrárias podem ter muito mais força e acesso a nós do que a palavra de Deus, do que a própria palavra do Senhor. E a palavra é Cristo Jesus, pois o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é isso que nós lemos lá em João? A palavra. Então tudo quanto é coisa externa tem acesso a nós, menos a palavra de Deus. Quais são os versículos que nós memorizamos para os momentos de aflições? Quais são os textos bíblicos que nós temos? Quais são os testemunhos bíblicos que nós temos para combater aquilo que está nos roubando? Jesus na tentação combateu a palavra com a palavra, porque o diabo está escrito em Jesus, também está escrito. E ele venceu. Nós precisamos consertar isso e entender o que é que tem acesso a nós. O que está nos roubando? Após o rei Ezequias abrir a porta, o rei vê que no templo tinha muita bagunça e que havia ali uma necessidade de restauração de tudo que está lá dentro. Eu e você precisamos avaliar, acessar, consertar a porta. Olha, eu estou deixando pessoas ter acesso a mim que está me contaminando. Você está entendendo? Relacionamentos, ídolos. Quais são as minhas expectativas? Quais são as suas expectativas para o reino de Deus? O que é que nós estamos deixando acessar em nossas vidas? Pessoas estão confusas, estão perdidas por causa que está bagunçado aqui dentro. Eu ouvi uma frase que eu achei extraordinária, eu até coloquei na pregação aqui, que ela diz assim: como posso eu culpar o vento pela bagunça que ele fez, se foi eu que abri a porta? Porque nós começamos a terceirizar as nossas responsabilidades, porque fomos nós que abrimos a porta, nós que demos o acesso, e a bagunça está acontecendo, e a gente começa a culpar o outro, jogar a responsabilidade para o outro, mas foi eu que abri a porta. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que quando eu vi essa frase, eu falei: meu, que espetacular isso. Como posso eu culpar o vento pela bagunça que ele fez, se foi eu que abri a porta? Ou a janela? Tem bagunça aí dentro? Deus está te chamando para você restaurar a sua porta, o acesso da sua vida. Quem está tendo mais acesso a você? É a adoração a Deus, a palavra do Senhor? Ou as coisas mundanas, as coisas externas? Nós temos que tomar cuidado com isso. O que é que está nos acessando? É minha e sua responsabilidade como sacerdotes e levitas arrumar a bagunça que está dentro de cada um de nós. Ele reuniu os sacerdotes, ele reuniu os levitas. Precisamos voltar à adoração, estamos nos perdendo. Cadê os utensílios? Cadê os cânticos? Cadê as trombetas? Cadê os holocaustos? Os sacerdotes deixaram de imolar os cordeiros para a remissão dos pecados do povo. Viraram as costas para Deus. Precisamos voltar a buscar a presença do Senhor. Eles tinham um templo, eles tinham toda a estrutura, só não tinha a presença. Tinha tudo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos um vaso que contém a coisa mais preciosa que existe, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Então é minha e sua responsabilidade consertar os acessos, remover isso, consertar. Que nós possamos avaliar isso, irmãos. O que é que tem
o que é que nós temos deixado de ter acesso em nós, e que está gerando bagunça aqui dentro. Então, quando o rei Ezequias vê essa bagunça, ele decide consertar o acesso. Não, peraí. À noite nós deixamos as janelas, as portas fechadas, só lá em casa que nós deixamos. Mas na sua casa você tranca o portão, não tranca? Por quê? Tinha um ditado que dizia que nós só fechamos a janela depois que o ladrão entra. É mais ou menos isso, ou era assim, não é? Vocês nunca ouviram essa? Nós só fechamos a janela depois que o ladrão entrou. Feche as portas da sua vida para que o ladrão não roube mais a palavra de Deus do seu coração. Controle o acesso da sua vida, as pessoas que acessam a sua vida, as palavras que são ditas que se acessam o seu coração. Porque as palavras torpes ou palavras contrárias nós recebemos com muita facilidade. Mas a palavra de Deus é tão difícil da gente sustentar. Então nós precisamos entender isso. Então a primeira coisa é isso, é consertar o acesso. O segundo ponto é limpar a bagunça, é limpar o templo. Olha o que diz o verso 4 e 5. O verso 4 e 5 diz assim, ó: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora, consagrem o templo do Senhor, o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Limpe, retire tudo o que é impuro. A segunda coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é limpar a bagunça que está aqui dentro. Deus não habita em meio às bagunças. A presença de Deus não se manifesta, não está em meio às bagunças. Se tiver tudo bagunçado aqui dentro, nós não teremos Deus. Não há como Deus, porque vai roubar o lugar de Deus. A bagunça rouba o lugar de Deus. Fala comigo, a bagunça rouba o lugar da presença de Deus. O sacerdote vem liderando os rituais, oferecendo sacrifício, ensinando a fé e cuidando do bem-estar espiritual da comunidade. Os levitas já tinham um papel crucial na adoração e serviço do templo, sendo responsáveis por diversas tarefas, desde a limpeza e a manutenção do templo. Olha só, o versículo 15 e 16 diz assim, ó: congregaram a seus irmãos, santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Consertaram a porta, o acesso. Mas quando entrou dentro do templo, identificaram a bagunça. É minha e sua responsabilidade identificar essa bagunça. Identificou a bagunça, identificou o que está aqui acontecendo aqui dentro, limpe, tire, leve para fora. Hoje de manhã, na hora que eu estava ministrando aqui, eu tive um discernimento nisso. Eu estava falando para a igreja a questão de que a limpeza, ela leva um processo. É um processo, leva um tempo. É ou não é? Eu até brinquei aqui com as mulheres, eu falei assim, quando a mulher vai fazer uma faxina em casa, é fácil, é rápido? Não é rápido. Afasta o fogão e você vê um monte de gordura na parede, na lateral do fogão. Está encostadinho, ninguém vê, mas quando afasta está lá. Eu até usei o exemplo, eu fui lavar o banheiro lá e não descia água na pia. Aí eu tive que tirar os parafusos, remover a pia, remover o sifão, lavar o sifão. Identifiquei lá por que não descia água. Porque tinha um monte de fiapos de pano no ralinho da pia. Teve que limpar, tive que tirar, lavei sifão, organizei tudo. Mostrei para as minhas filhas, falei, não faça isso, não joga aqui, estraga tudo, entope, dá problema. Nós precisamos limpar as coisas da nossa vida, irmãos. Aí eu até brinquei, eu falei assim, olha, assim depois que eu limpei, coloquei o sifão, coloquei a pia no lugar, parafusei novamente, coloquei o rabicho, coloquei na parede, liguei a torneira, a água desceu. O fluir da água aconteceu. Deu tudo certo. Assim também é na nossa vida, irmãos. Se nós limparmos a bagunça que está aqui dentro, limpar o que está acontecendo aqui dentro, jogar fora os ídolos, nós começarmos a purificar, a nos santificar,
o fluir do Espírito Santo vai acontecer novamente em nosso meio, em nossa vida. Porque está limpo. Deus não habita em meio à bagunça, em meio à idolatria. Deus não se faz presente. Nós precisamos limpar o que está aqui dentro. E aí eu tive esse discernimento de o seguinte, de que na hora que a pessoa está passando por um processo disso, entra a questão do discipulado. O sacerdote limpou, mas quem levou para fora a sujeira foram os levitas. Você não está sozinho, a igreja está aqui para te ajudar a limpar. Vem um aconselhamento, vem uma direção. Você como sacerdote está purificando-se, mas tem sujeira para levar para fora. E às vezes vai ter sujeira que você sozinho não vai conseguir jogar. Você precisa de uma direção, você precisa de um conselho, você precisa de apoio. Por isso aí entra o discipulado, de alguém te aconselhar, a igreja te sustentar, alguém ter paciência com você, como eu tive. Eu tive a necessidade de ajuda. Quando eu me converti, eu precisava que alguém me orientasse, que alguém me ajudasse a limpar a bagunça que estava aqui dentro. E até hoje eu preciso. Há uma necessidade em nós, irmãos. E nós não estamos sozinhos. Procure ajuda. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Deixa a igreja te ajudar. Mas comece você a limpar. Comece você a organizar as coisas. E vai chegar um momento que o lixo vai estar pesado. Você fala, eu preciso de ajuda para jogar fora. Nós precisamos disso, irmãos. Toda a organização da nossa vida, ela começa de dentro para fora. Ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Da gente começar a lançar fora as nossas mágoas, ressentimentos, as nossas raivas, as nossas amarguras. Começar a fazer uma limpeza aqui dentro. Começar a jogar fora os ídolos que estão aqui dentro. Limpar, organizar e trazer de volta os utensílios. Trazer de volta a adoração a Deus. Trazer de volta a contemplação ao Senhor. Quando aqui dentro há impurezas, não tem como ter a presença de Deus. Pois a bagunça toma o lugar do sacrifício. Pois a bagunça toma o lugar do louvor. Pois a bagunça toma o lugar da oração. Pois a bagunça toma o lugar da palavra. A bagunça toma o lugar da presença de Deus. Nós não conseguimos orar porque está bagunçado. Porque está tudo fora do lugar. Nós não conseguimos adorar como deveríamos. Começamos a levantar as mãos mecanicamente. Começamos a limpar o prédio da igreja mecanicamente. A fazer a obra de Deus mecanicamente. Pregar mecanicamente. Sem a presença. Fazer as coisas por fazer. Porque temos a nossa capacidade agora. Eu já recebi o dom. E o dom vem de Deus. E Deus não toma o dom de volta. Temos muitos dons, talentos que Deus já nos deu. E a gente faz por nós mesmos, pela nossa capacidade. E aí nos tornamos independentes da presença de Deus. Começamos a destronar o Senhor Jesus. Não, eu já sei fazer e está pronto. Eu já sei fazer isso aqui, está pronto. Eu já sei como que é. Aí não tem mais reverência ao Senhor. Não trata os utensílios do Senhor da forma que deveria ser tratado. Trata de qualquer forma. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar a nossos pensamentos, a nossa identidade no Senhor. Sermos resgatados na adoração. As músicas que nós cantamos. Sabe, os louvores que nós cantamos. Quantas vezes nós chorávamos e agora a gente nem chora mais. A gente canta, nem chora mais. Não tem, porque não tem a presença. A gente não se encontra mais, irmãos. Tem uma parábola que Jesus fala lá que tinha dois lá orando. Um está lá rasgando no peito, batendo no peito. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno de levantar a cabeça aos céus para olhar para o céu. E o outro, eu não sou igual a esse fariseu. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou igual a ele, orgulhoso. E Jesus fala, quem que você acha que saiu mais justificado dessa oração? Aquele que batia no peito. Aquele que estava rasgando o coração. E a gente vem para a igreja achando que está tudo bem. Não, está tudo bom, é isso mesmo. E a gente entrega primícia, dízimo, oferta, de qualquer jeito. Com mágoa no coração. Com ressentimento. A gente está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito.
Eu já sei cantar, eu já sei fazer, eu já sei ministrar, eu já sei mexer no som, eu já sei tocar bateria, eu já sei tirar foto, eu já sei cuidar das crianças, já sei fazer libras, então está tudo certo. Tudo no mecânico. Isso é um perigo para nós como igreja. O louvor está acontecendo, a gente não tem mais sensibilidade de adoração a Deus, porque nós começamos a cantar só para nós mesmos. Cantamos só para nós mesmos, sem devoção de olhar para Deus, pela misericórdia que Deus teve sobre nossas vidas, de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, irmãos, de onde nós estávamos, de cantar louvor, de agradecer. A gente, sabe, não tem mais sensibilidade espiritual, quebrantamento, porque está uma bagunça aqui dentro, e a gente precisa limpar, porque a bagunça toma o lugar da adoração, a bagunça toma o lugar da oração, a bagunça toma o lugar da devoção. As orações não importam mais, não precisa orar. As quartas-feiras para mim tem sido extraordinário vir aqui, às quartas-feiras orar, buscar a Deus, e eu converso com o Senhor, muda meu coração, muda meu destino, Senhor, muda minha vida, eu preciso mudar. Sabe, a gente precisa arrumar essa bagunça que está aqui dentro, irmãos, para a gente atrair a presença de Deus. A terceira é restaurar a aliança. O verso 10 e 11, ele diz assim, pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Verso 11, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle, e o servirem, para ministrarem perante Ele, e queimarem incenso. O rei Ezequias chama os sacerdotes e os levitas, e fala assim, Deus os escolheu para servir a Ele, Deus os escolheu para fazer entoações de louvor e adoração a Ele, Deus os chamou para isso, Deus chamou a mim e a você para isso, é para adoração a Ele, estabelecer uma aliança. Ele teve uma disposição de restaurar essa aliança. Hoje eu pretendo fazer uma aliança com Deus, porque ele teve a noção do perigo que ele estava correndo, e ele enxergou toda a escravidão dos seus antepassados, ele viu o posicionamento dos reis anteriores, que negaram a Deus, que viraram as costas para Deus. Ele falou, não, eu vou ser um rei diferente, eu vou me posicionar, eu vou estabelecer uma aliança, eu vou mudar minha postura. A terceira coisa que o rei Ezequias fez foi restaurar os altares de sacrifício e voltar a queimar incenso, e fez uma aliança com Deus, dizendo que voltaria com a adoração. Ele se dispôs a isso. Eu pretendo fazer uma aliança. Chamou o sacerdote, tem que fazer os holocaustos ao Senhor, tem que fazer os sacrifícios, fazer a expiação pelo pecado do povo, porque não está acontecendo mais isso, o povo está vivendo de qualquer forma. Nós temos que voltar. No versículo, aqui esse texto eu coloquei na NTLH, na versão nova linguagem de hoje, que eu achei extraordinário. O capítulo 29, verso 17 e 19, ele diz assim, começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias, e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias, e lhe disseram, purificamos o templo todo, incluindo o altar, onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus, com os seus objetos. Verso 19, também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e o colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. Ele começou a resgatar a adoração a Deus, lembrando os sacerdotes e levitas de suas responsabilidades, motivando-os a voltarem a pôr em ordem o templo, limpando, organizando, trazendo os utensílios de Deus. Nós precisamos colocar novamente, irmãos, em ordem nossas vidas. Precisamos voltar a queimar como incenso diante do altar. Nós precisamos voltar a ter a presença de Deus em nosso meio. Os sacerdotes começaram a purificar, a se santificar, a purificar o templo.
eu e você, é minha e sua responsabilidade nos santificar. É minha e sua responsabilidade queimar no altar como sacrifício vivo. Nós somos a carta do Evangelho, nós somos, sabe, um sacrifício vivo, em adoração a Deus. E aqui o rei Ezequias, ele chama o sacerdote e fala: ó, são suas responsabilidades. Vocês precisam fazer isso. Vocês estão esquecendo do que Deus te chamou, para que Deus te chamou. Nós precisamos voltar. E a Bíblia aqui narra, irmãos, a descrição da Bíblia fala que eles purificaram o templo. Fala comigo, processo. Leva um processo, leva um tempo para purificar. Você viu, foram 8 dias. E depois mais 8 dias. No 16º dia, eles voltaram ao palácio para informar o rei: olha, conseguimos purificar o templo, os utensílios, as mesas, os pães, colocaram os pães da presença do Senhor novamente, começaram a colocar tudo no lugar novamente como era antes. Restauração, trazendo de volta a adoração, começaram a imolar animais, fazer sacrifícios a Deus, começaram a voltar, a adorar, a orar a Deus. Os levitas voltaram a cantar, como eles não cantavam mais. Quebrantamento começou a acontecer ali. Ele começou a resgatar a adoração a Deus, lembrando os sacerdotes e levitas das suas responsabilidades, motivando-os a voltar a pôr em ordem o templo, limpando, organizando e trazendo os utensílios de Deus. Nós precisamos colocar novamente em ordem nossas vidas, precisamos voltar a queimar incenso diante do altar, precisamos voltar a ter a presença de Deus em nosso meio. Eu entendi que eu preciso ouvir a voz de Deus, e eu tenho procurado isso, irmãos, ouvir a voz de Deus novamente, como eu ouvia antes, de ter a sensibilidade que eu tinha em Deus, como eu tinha antes. Com o processo a gente vai perdendo isso, porque ficamos, sabe, automático, nós vivemos por nós mesmos, e as coisas não podem ser feitas por nós mesmos, mas através do Espírito Santo de Deus, é por Ele e para Ele. As coisas não podem ser por nós mesmos, mas é pelo Espírito. Os discípulos, Jesus envia os seus 70 para ir pregar o Evangelho, e eles se espalham por todas as cidades, e começam a pregar, de 2 em 2 vão e pregam o Evangelho. Passa um período, eles retornam. Quando eles retornam, eles vêm todos felizes. Olha, Senhor, nós curamos, nós libertamos pessoas, expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos tantas coisas, que maravilhoso isso. Jesus falou: meu, que legal, isso é bom, e eu dei autoridade a vocês para isso, mas felizes são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Rapaz, esse foi um choque para mim, porque às vezes nós expulsamos demônios, o Deus através de nós faz cura, libertação, e a gente, é eu, mas não é eu, é Deus, é o Espírito Santo. Eu tinha compartilhado que eu estou feliz com uma vizinha nossa, que nós ministramos na nossa casa um tempo. Ela ia, ela chorava e nós orávamos por ela. Nós, sabe, ministramos ao coração dela por muito tempo. Ela se converteu agora, está indo para outra igreja. Está indo, né? Já tem um tempo que ela está indo para outra igreja. Ela falou: pastor, eu vou me batizar no dia 26 ou dia 29, eu não lembro agora. Eu falei: eu vou estar lá. Eu quero estar lá. Porque eu sei que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu plantei uma semente, nós plantamos lá em casa, outro está cuidando, e quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo, é Deus. E nós temos que nos alegrar com isso, porque tem mais um nome que vai estar escrito no livro da vida. Cara, a gente fica se apegando às coisas, criando ídolos e perdendo a presença, a satisfação do Senhor, a alegria do Senhor, da salvação, sabe? Nosso relacionamento com Deus é além de um dia de oração. Precisamos deixar de sermos relaxados com Deus e sermos intensos. A conclusão é: precisamos abrir a porta, irmãos, limpar o templo, acender a lâmpada e queimarmos como incenso. Precisamos voltar a orar, voltar a adorar, né, através do sacrifício a Deus, da adoração a Deus, ler a palavra. E quando nós pegamos o versículo 26 ao 30, a palavra diz assim:
Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor. Olha só, começaram a voltar novamente a fazer aquilo que eles faziam antes, que eles tinham parado de fazer. Começaram o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, o rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isso até o findar do holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram e com alegria, e se inclinaram e adoraram a Deus. Voltaram à essência da adoração. Organizaram, restauraram o acesso, limparam o templo e fizeram aliança novamente a Deus. E com isso todo o povo foi voltando. Sabe o que é interessante? Quando nós vamos para o capítulo 30. No capítulo 30, o rei Ezequias, ele envia cartas às outras tribos, Manassés, Efraim, Zebulon. Ele começa a enviar as cartas para o povo: ei, volte para Jerusalém, volte para o templo, precisamos voltar às práticas. Era o tempo de Páscoa, e ele traz o povo de volta, começa a fazer um chamado para o povo, e o povo começa a migrar novamente para a adoração, oferecer sacrifícios, continuar os cânticos. Então não ficou somente num lugar, foi espalhando para as outras províncias, para que o povo retornasse à presença de Deus, buscar a Deus novamente, fazer aquilo que eles foram chamados. Aí o versículo 20, na versão no capítulo 30, diz assim: ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Olha que extraordinário, Deus começou a operar novamente, porque eles restauraram os altares, começaram a fazer os sacrifícios, começaram a levantar cânticos de adoração e louvor. As coisas foram mudando. Deus começou a curar a alma do povo, o sentimento. Se nós entoarmos louvor, se nós voltarmos, fazermos novamente uma aliança com o Senhor, e voltar à adoração, Deus vai sarar nossas vidas, irmãos. Deus nos cura, Deus nos restaura. É Ele que faz. E quando nós vamos lá para o versículo 27 do capítulo 30, depois que eles fizeram todas essas coisas, e ainda continuaram, você vai para o capítulo 31, capítulo 31, ele dá a descrição ainda de muitos sacrifícios, muitos animais foram sacrificados. A Bíblia narra que nem no tempo de Salomão houve uma ação igual àquela que eles fizeram, que retornando, é só ler lá depois, capítulo 30 e 31, tem uma descrição bíblica lá que fala: nem Salomão conseguiu fazer o que eles fizeram, de tanto sacrifício, tanto holocausto, para buscar a presença de Deus novamente. E aí o versículo 27, a Bíblia diz assim: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. A oração não passava do céu de bronze, mas depois que eles fizeram o conserto, restauração, a mudança, a aliança, limparam o templo, arrumaram o acesso, Deus inclinou os ouvidos à oração feita naquele lugar. Deus se atentou, Deus começou a purificar o coração do povo, e o povo começou a migrar novamente para Jerusalém, para a adoração, para o louvor. Os levitas foram resgatados, os sacerdotes foram resgatados. E ainda a Bíblia descreve que eram tão poucos sacerdotes que os levitas começaram a ajudar a fazer sacrifícios. Isso é extraordinário, irmãos. Nós podemos chamar a atenção de Deus, atrair a presença de Deus, através do louvor, através da adoração, através do sacrifício a Deus. Precisamos nos resgatar em Deus, chamar a presença de Deus. Se nós queremos a presença de Deus, precisamos limpar a bagunça que está aqui dentro. Eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Feche seus olhos no lugar. Se tem alguma coisa, enquanto o louvor vai estar tocando, se tem alguma coisa para você jogar fora, que você jogue fora.
Se você precisa restaurar um acesso, a porta, o que está acessando é medo, não deixa mais o medo acessar a sua vida. Angústia, preocupação, incredulidade, não deixa mais isso acessar a sua vida. Se aí dentro está bagunçado, começa a limpar. Começa a limpar, jogar fora. Você vai precisar de ajuda? Busque ajuda com as pessoas certas. A igreja está aqui para te ajudar, te aconselhar a levar o lixo, te ajudar a levar o lixo para fora da cidade, como os levitas fizeram. E se você precisa fazer novamente uma aliança com o Senhor, que você faça. Então, enquanto o louvor vai ser cantado aqui, que você ore ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.